My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Rise up. Olá! Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, profissionais da área de eventos também. Então, vocês que estão nos assistindo, entre na nossa rede, no nosso YouTube. Por favor, se inscrevam, deixem o seu like, façam seus comentários. Hoje estamos com o nosso grande amigo e profissional, Flyton, DJ Flyton. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite. Conta pra gente quem é Flyton. Certo, eu agradeço pelo convite, satisfação imensa estar com você aqui, Fernando. E sou DJ Flyton, tem 18 anos que eu trabalho na área de eventos, que eu trabalho com festas. Terei a maioridade agora na parte de eventos. E eu trabalho com eventos particulares, né, que envolvem festa de casamento, formatura, aula da saudade, festas de 15 anos. Social e eventos sociais e eventos corporativos. Isso, no exatamente, fundo, né? no modo certo. geral. Mas quando você fala 18 anos em ter maioridade, então você começou com menos de 18. Comecei com 18 para 18 19. anos? 18 para 19. Certo. Ah, 18 que para bacana. 19. Que bacana. E me diga, hoje, família. Como é que é família? Então, é algo meio complexo por causa da rotina que a gente tem com eventos, né? Então, você tem uma que não é para qualquer um, né? Porque família a gente acaba complicado. trabalhando tanto no meio da semana quanto no final de semana também. Né? Então, nesses 18 anos, grande parte desse período, eu tive uma empresa de som também, de som e iluminação, Certo. que tomava mais ainda o meu tempo. E é interessante você falar em relação à família, porque foi um dos motivos que me fez desfazer da empresa de som e continuar somente como DJ, porque realmente era muito puxado para mim, porque a gente ficava o dia inteiro montando festa, aí chegava na hora da festa, eu tocava, terminava a festa, eu tinha que desmontar tudo, então meio que eu ficava dentro do salão de festa ali das 8 horas da manhã até 4 horas da manhã, então era muito puxado. Certo. Então foi onde eu decidi parar de trabalhar com som e iluminação e focar somente no serviço de DJ por causa da família, né? Pra gente ter qualidade de vida também, acho que é muito importante. Com certeza. Se a gente não cuidar disso, ninguém vai cuidar, ninguém vai fazer pela gente, né? Então eu acho que é algo que merece uma atenção especial, nessa questão de você estar junto com os familiares, ainda mais no meu caso, que tem um filho, então acho que é importante a gente ter esse tempo de qualidade. Com certeza, concordo com você. Flyton, explica melhor pra gente como é que foi essa transição, que você já comentou, que tinha som e DJ, Isso. certo? Era som e iluminação, Som e iluminação. né? Tá. Como é que foi o clique de você falar, não, eu vou tirar isso, vou ficar só como DJ? Então, teve um fato assim de... o que bateu na tecla realmente foi essa questão da família. Certo. Né? Foi uma transição um pouco complexa, porque até eu estava falando agora há pouco com você em relação a isso, porque é um desafio muito grande da gente fazer a transição ali, de não ter certeza se vai dar certo ou não, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi realmente ter feito isso, ter deixado o som de lado e focar no serviço de DJ, porque é algo que realmente mexe comigo, é algo que realmente que eu gosto. Então, e toda transição leva um tempo, né? Então eu lembro ali que ficou um ano e meio mais ou menos, para as pessoas entenderem ali o que estava acontecendo. Então acaba que a gente recebia pedido de orçamento, Flyton, questão de som e iluminação, aí né, você tem aquele negócio, fala, não, agora eu não trabalho mais com som e iluminação, somente serviço de DJ, mas graças a Deus foi bem aceito, até porque eu já tinha vários parceiros, você é um deles, então muitas pessoas me apoiaram, muitas pessoas acreditaram no meu trabalho, né? Eu acho que ninguém caminha sozinho, né? É muito difícil você fazer algo sozinho. E nessa transição eu tive
ajuda de vários parceiros, então foi algo desafiador, mas que, graças a Deus, deu super certo. Que bom, que bacana. É sempre importante, você já citou isso, essa união entre empresas, né? No caso do DJ, alguns DJs em Goiânia, os bons DJs, e talvez nem tão bons assim, né? Estão deixando de ter empresa de sonorização e iluminação e se tornando só DJ. Só não, né? Estão se tornando DJ, porque abre um leque para outras empresas crescerem. Quem são empresas de som e iluminação? E abre vertentes que traz toda a parte de qualidade de vida, porque cada um fica para um lado, né? O DJ faz uma, som e iluminação faz outra. Me tiram a dúvida aqui, agora estou indo de curioso. Existem algumas empresas ou vocês são indicados por todas as empresas? Como é que é isso? Umas panelinhas. Tem isso aqui? Tem, mas assim, eu não vejo assim pelo lado pejorativo, certo, né? Porque acaba que você tem conexão maiores com outras pessoas. Então, outras empresas, isso, né? Isso, exatamente. Então, se as empresas de som têm mais ou menos ali uma equipe de DJ que geralmente eles indicam, né? Então, a gente tem parceria aí com grande... Enfim, acho que a maioria das empresas de som e iluminação conhece meu trabalho, me indicam, sou grato, extremamente grato por isso. Certo. E uma observação em relação ao que você falou, dessa questão de... muitos DJs estão meio que focando nisso, e eu vejo também que acontece o contrário. Às vezes tinham pessoas que eram DJ, tinha empresa de som e resolveu ter somente a empresa de som, né? Porque, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande, e algo também que aconteceu no mercado, né? Se você deve concordar comigo, eu acho que teve uma profissionalização muito grande, eu acho que subiu bastante a régua, né? Como eu falei, tem 18 anos que eu trabalho com isso. Se você for olhar, 18 anos atrás, há 15 anos atrás, o mercado não era tão profissional como hoje. Não era. Né? Então, hoje não tem mais espaço para amador. Hoje, todo mundo que está atuando, que está trabalhando, é super profissional. Né? E antigamente, não era... Não era tanto. Como você mesmo disse, né? A régua era baixa. Isso. Então, eu vejo que o mercado evoluiu como um todo. Então, até para os profissionais conseguirem trabalhar melhor, que seja como DJ, que seja como empresa de som, eu acho que teve essa separação, né? Porque é muito difícil, como eu falei, às vezes alguém lá peitar toda a estrutura de som, ainda encarar a responsabilidade de tocar, eu acho que você fica um pouco perdido, né? Porque quando você está responsável só por uma parte, igual, eu lembro quando eu tinha empresa de som e tocava, às vezes eu estava tocando e eu estava tendo um outro evento em outro lugar, às vezes um funcionário me ligava, Flyton, teve um detalhe aqui e nisso eu estava tocando, então acaba que eu perdi o foco ali um pouco da festa para eu atender um telefone, eu responder uma mensagem ali sobre um outro evento, né? Então isso me possibilitou estar entregue ali para a pista de dança, no serviço de DJ, que eu acho que faz toda a diferença. E a gente trabalha muito assim com a questão da energia, do público, da pista de dança. Não dá para você distrair, né? Então eu acho legal assim, você ficar focado 100% naquele movimento ali. Certo. Como você falou, cada um tá no seu espaço ali, cada um cuidando de uma coisa específica. Né? Então antes eu preocupava com som, eu preocupava com iluminação. Então eu lembro que às vezes eu tocava e chegava o pessoal da filmagem, falava, então onde que eu capto o áudio aqui? Aí eu tinha que ir lá na mesa de som, ver o que estava acontecendo. E hoje não, tô lá tranquilo, tô por conta das músicas, tô por conta da pista de dança, toda a minha energia tá voltada para aquilo ali. Então se chega alguém e fala, Flyton, e essa questão de áudio? Fala com o rapaz ali do som, que ele vai organizar para você, tudo. Então acho que isso possibilita da gente ter um foco maior no que tá fazendo e isso gera um resultado melhor. Certo, é importante isso. Foi aquilo que você disse, né? Quando você tem foco, a coisa anda mais fácil e, como você mesmo disse também, a régua subiu. Sim. Goiânia hoje é uma cidade, o estado de Goiás hoje é uma cidade que exige bons profissionais. Sim. E o Flyton está nesse pacote de profissional em excelência. Gosto muito, é um rapaz, entre aspas, né? Entre aspas, novo de idade, não de mercado. Ele mesmo falou que são 18 anos. 18 anos é muita festa, né, Flyton? Sim, exatamente, sim. Mais ou menos hoje, Flyton, quantas festas por semana pós-pandemia? Geralmente eu faço uma festa por semana. É mais ou menos essa média. Às vezes acontece de ter mais, às vezes acontece de ter menos. Eu vejo que tem uma oscilação muito grande durante o ano também. Então tem mês, por exemplo, julho tá sendo uma loucura
muita festa, eu vejo que é para todo mundo. Agosto já é um mês mais tranquilo, então oscila bastante. E é um detalhe que eu gosto na área de eventos, né? Eu sempre costumo falar assim, eu gosto de descansar, eu gosto de viajar num momento que não tá tendo festa. Então, assim, eu particularmente eu não gosto de pegar lá, fechar uma agenda lá e, sei lá, fechar algumas datas para poder viajar. Eu busco meses que estão mais tranquilos para eu poder fazer isso, para eu poder descansar. O que eu tô querendo dizer? Que eu acho importante, pelo menos para mim isso é importante, de ter essas... As lacunas. Isso, exatamente, essas lacunas aí pra gente poder descansar, dar uma respirada. Certo. E isso me deixa até mais confortável, até quando tem muita festa. Então, por exemplo, essa semana mesmo, eu trabalhei segunda-feira, trabalhei quarta, quinta, sexta. Segunda-feira eu toquei das 3 horas da tarde às 3 horas da manhã. É algo que cansa demais. Mas só que ao mesmo tempo, eu sei que na próxima semana vai ser mais tranquilo, ou no próximo mês vai ser mais tranquilo. Certo. Então acaba que você tem a oportunidade para descansar. É diferente da... Eu tinha uma certa angústia quando eu tinha empresa de som e iluminação e tinha muita festa. Você olhava assim na agenda, não tinha tempo para você respirar. Não tinha tempo para você respirar. E eu lembro que na época, assim, eu tinha uma sensação, a minha ideia que eu tinha é que era normal trabalhar daquele tanto. Hoje eu vejo que era loucura. Né? Por mais que seja bom, por mais que seja necessário você trabalhar, eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Porque envolve questão de saúde também, como a gente falou, qualidade de vida, envolve família, então não dá para você pegar esse pique e estender isso muito, né? Porque você ganha de um lado, pode ganhar ali na questão financeira, mas tem muita coisa que você acaba perdendo também. Com certeza. O Flyton é um rapaz que chega sempre no horário marcado, está sempre presente nos eventos. E eu vou pedir licença para vocês. Flyton, você pode reduzir, você está falando muito rápido. Nós não estamos em evento, então pode ser mais tranquilo. Tá bom? Tá bom. Eu perguntei quem é Flyton, mas quem é Flyton em família? É um pai dedicado? As pessoas gostam de saber isso, porque nos veem pessoas de evento, assim como você, eu e outras pessoas, acham que nós estamos fora da família, né? Porque quem trabalha com evento como você e eu, sabe que eventos são 24 horas. Para se montar um casamento, existe toda uma preparação, existe todo um estudo. Como é que é isso, Flávio? Então, como eu falei, no começo, eu vivia muito o evento. E não é exagero, era meio que 24 horas. Eu lembro que eu abria o olho, começava a trabalhar e só parava quando deitava e dormia, porque no final de semana tinha que fazer festa, no meio de semana tinha que atender cliente. E hoje eu já vejo, assim, eu sinto essa necessidade de ter meu tempo livre também, de poder fazer as coisas que eu gosto, de poder estar com a família, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 6 anos e eu prezo muito por isso, né? Prezo, além de estar com meu filho, estar com os meus irmãos também. Eu acho que também é gosta muito de cozinhar, importante. né? Gosto de cozinhar. Tenho visto. Gosto de fazer esporte, faço jiu-jitsu, faço musculação. E são coisas que eu não abro mão. Né? Então eu acho muito importante a gente saber colocar cada coisa no lugar. Dosar, né? E hoje assim, eu sou muito feliz por isso. Assim, que bom. Sou grato a Deus por eu ter conseguido. Até porque não é para qualquer um. Eu acho assim, que não é algo tão simples. Não é só a pessoa querer. Eu acho que exige um pouco de esforço, mérito, sorte. Mas eu sou muito grato a Deus por eu conseguir ter isso tudo muito bem equilibrado. Né? Então eu tenho um momento que eu vou sair, que eu vou distrair, que eu vou para um lugar que eu gosto, que eu vou estar com meu filho, que eu vou estar em casa assistindo uma série, um filme, que eu vou estar em casa sem fazer nada, que eu vou estar em casa montando um quebra-cabeça, que seja. Né? Então eu sou muito grato por hoje eu conseguir fazer essa divisão. Né? Então não é uma coisa assim que, por mais que eu ame o que eu faço, gosto demais mesmo, mas eu prezo por ter esses momentos ali para eu ter uma qualidade de vida que para mim é fundamental. Certo. Tá. Vamos agora específico em festas. Festas hoje começam com 6 horas, certo? Tem um ou outro buffet que vai por 5 horas e meia, né? Que são 5 horas mais meia hora que se passa. Mas geralmente são, vamos aí, 5 horas e meia. O que hoje o Flyton está fazendo com esse horário extra? Como é que é isso?
Vou até fazer uma observação aqui antes, um pouco disso. Achei legal você comentar nisso. Eu estava pensando sobre isso um tempo atrás, assim, ó. Vê se você concorda comigo. Certo. Antigamente, parece que a maioria dos salões, dos buffets, trabalhavam com 5 horas de festa. Hoje, a maioria trabalha com 6. Justamente. E, além disso, a quantidade de evento que a gente está tendo, assim, que está passando bastante disso, é muito grande. E... assim, eu acho bom, eu gosto do que eu faço. E eu tenho uma sensação, assim, que se a festa tá passando de 6 horas, tá indo pra 6, tá indo pra 7, é porque a festa tá boa, né? E eu sempre falo pros noivos, assim, por exemplo, quando é noivo, né, eu falo, gente, você tem que dar o melhor de vocês no dia. O melhor, assim, não importa de estar cansado, no outro dia você descansa, porque a expectativa para a festa é muito grande, né? E às vezes tem alguns clientes que vêm me perguntar sobre isso. Falam assim, Flyton, eu fechei com um determinado espaço, lá é 6 horas de evento, tô querendo fechar 1 hora a mais, o que você acha? Eu sempre falo, espera chegar o momento, né? Espera ali quando der 5 horas e meia de evento, dá uma olhada pro salão, vê como que os convidados estão, vê como que vocês estão, né? Porque às vezes vale a pena. Então às vezes acontece de uma festa durar 6 horas e a festa ser super animada, todo mundo aproveitou, todo mundo se divertiu e cansou, né? Porque chega uma hora também que cansa, né? A preparação é muito grande. Eu costumo falar para os noivos, por exemplo, a noiva ela começa a arrumar cedo pro dia, né? E acontece também dela nem dormir direito no dia anterior. Então, quando chega na hora da festa, o pessoal tá um pouco esgotado, tanto os convidados quanto os noivos. Mas acontece também, né? Você há de convir comigo, que acontece de chegar às 6 horas de evento ali, tá todo mundo pulando, todo mundo dando mortal para trás e é meio triste, sei lá, e encerrar a festa, né? Porque tá todo mundo querendo. E eu acho legal essa abertura que o DJ tem, que o pessoal do som tem, que o espaço tem, porque isso é meio que já tradicional de acontecer, né? No sentido de, é 6 horas de evento, mas se você quiser 7 horas, é X valor por hora, e aquilo ali fica a critério do cliente, né? Eu acho legal essa possibilidade do cliente querer mais festa e ele poder ali na hora decidir se ele vai continuar. Exatamente. Porque, nossa, é tão triste. Às vezes já aconteceu de eu tocar em alguma festa que já estava isso no contrato anteriormente, às vezes o espaço é 6 horas de festa, mas ele vai ter uma outra festa no outro dia e não pode passar daquilo ali. E às vezes a noiva quer, né, e não pode passar do horário, né? Então eu acho bacana ter essa flexibilidade. E tem uma amiga minha, que ela é uma assistente cerimonialista, ela brinca, fala assim, Flyton, você é o DJ Infinity, porque eu não gosto de... Não é que eu não gosto de encerrar, é porque se tiver eu tô, né? E eu tenho essa consciência que pro cliente é um dia só. Eu sempre tive isso, desde o primeiro dia que eu trabalhei. Pra gente, é mais uma festa, né? Porque às vezes no final de semana que vem tem outro, no final de semana que vem tem outro. Mas pro cliente, é aquele dia só. Então, assim, eu dou o meu melhor pra ele, porque eu sei que a gente não vai ter outra oportunidade de fazer melhor. Então, tudo que a gente tem que fazer melhor ali é naquele momento, é agora. Então, eu não me importo de forma alguma de 6 horas, 7 horas. Já toquei numa aula da saudade que durou 20 horas. Né? Teve um intervalo ali de 2 bandas, é meio loucura, tem gente que olha assim e fala, nossa, caramba, mas envolve muito isso que eu falei, tipo assim, minhas pernas doem, cansa, mas eu tô com energia total ali, entregue pro evento, e eu sei que amanhã eu vou poder descansar, depois de amanhã eu vou poder descansar, chegar em casa, deitar, colocar as pernas para cima, mas eu acho muito legal essa liberdade que hoje o cliente tem de poder, na hora, decidir se vai ser 6 horas, 7 horas, 8 horas de festa. Certo. Achei interessante a parte do Flyton Infinity. Mas eu quero lembrar a vocês que estão nos assistindo que evento tem contrato. E esse contrato está com o cerimonialista ali observando tudo. O que eu estou querendo dizer? Que o cerimonialista, no mínimo, meia hora antes do término do evento em contrato, ele vai até o casal ou aqueles que estão pagando para o evento e comunica, olha, o nosso contrato vai romper daqui meia hora, vai romper não, vai acabar daqui meia hora, o que você quer fazer? Exato. Porque o Flyton, como DJ, vem o próprio cerimonialista, a equipe de segurança, a equipe de fotografia, filmagem, o spa, então tudo tem contrato, e esses contratos têm hora. Lógico, o casal quer aumentar, os pais querem aumentar, sem problema, é só negociar ali, fechar e vão para dentro. O que não pode é o cerimonialista esquecer das suas, do seu trabalho e não entregar, e pior ainda, do cerimonialista não avisar aqueles que estão pagando o evento no momento
que vai ter esse acréscimo, porque esse acréscimo tem que acontecer. Outra coisa, nunca esquecer do gerador para eventos, né? Que assim como todo o mundo inteiro está com falta de energia, e nós, para sustentarmos uma festa, precisamos desse gerador. E gerador também tem hora. Sim, sim. Né? Só mais um gancho em Pois relação não. a esse horário, assim. Eu sempre falo para os clientes, às vezes acho que acaba que todo mundo, todo profissional ali, ele meio que dá uma de cerimonial ali, né? Às vezes na hora que está atendendo, foge um pouquinho ali da sua área. Até para auxiliar, para ajudar os contratantes, eu acho isso legal, você não preocupar só com o seu, você preocupar com o todo, com o bem-estar do evento. E eu sempre aconselho os clientes a ir pro evento já sabendo quanto ele vai gastar por hora, né? Se caso ele quiser estender. Porque como você falou, para não acontecer do cliente chegar e falar assim, não, eu quero mais 1 hora. E ele não tem noção quanto que o som vai cobrar, Justamente. ele não tem noção se pode, se não pode, quem que cobra, quem que não cobra. Né? Eu acho que é tão legal assim, o contratante chegar na festa já saber, não, eu sei que se eu quiser mais 1 hora vai ser 5 mil, vai ser 10 mil reais, né? Acho que é muito importante ele ter essa clareza. Com certeza, com certeza. É as surpresinhas, né, gente? O evento não pode ter surpresinhas, ninguém pode ter surpresinhas. Sim, sim. Tá. Flávio, você comentou que são 18 anos, começou com 18 anos. Me diz aí, como é que foi para você, DJ, tá, a pandemia? Cara, foi uma loucura, Fernando, porque a partir do momento que... Isso foi com todo mundo, né, da área de eventos. A partir do momento que abriram a boca, falaram assim, pandemia, nós fomos os primeiros a parar. Primeiro. E fomos os últimos a voltar. Com certeza. Né? Então, eu vejo que todo mundo teve que se reinventar, né? Por mais que você tenha uma reserva de emergência ali, ninguém quer queimar, né? Falar assim, vou ficar aqui com a perna pra cima, esperando quando vai voltar, né? Então, assim, Porque nós achamos, primeiro, desculpa te cortar, eu achei, vou falar de mim então, achei que seriam só 3 meses no máximo. Todo mundo achou que ia ser 3 meses. E eu acho que teve uma gravidade nisso aí, porque se a gente soubesse que seriam 2 anos, a gente já teria, né? Aí gosto de falar, 3 meses, não, 3 meses eu seguro. Com certeza. E eu lembro, me corri se eu estiver errado, não vai ser 3 meses, aí a gente achava que ia ser 4. Aí de repente, não vai ser 4, a gente achava que ia ser 5. Momento nenhum foi dito algo do tipo, não vai ser 3 meses, vão ser 2 anos. Não. Justamente. Então a gente sempre acreditava que ia ser no próximo mês. Foi assim com você também? Foi assim. Né? Eu lembro assim no modo geral. Então, a pandemia para mim foi muito complicado, se você for olhar para o lado financeiro, mas por um outro lado, eu falo isso para todo mundo, assim, para mim foi muito bom em termos de desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que a questão de você respeitar o dinheiro não é uma coisa que você brinca, Com certeza. né? Porque nesse caso foi a pandemia, mas poderia ter sido alguma outra coisa. A pandemia foi algo que envolveu todo mundo, mas poderia ser algo pessoal, né? Que poderia ter sido algo que aconteceu comigo ou com você, né? Então eu acho que me trouxe muita sabedoria, muita consciência em relação a isso, né? Você respeitar o dinheiro e saber controlar melhor ali, né? Imaginar que imprevistos acontecem, né? Então, para mim, assim, nesse sentido, eu aprendi muita coisa. Eu me desenvolvi bastante pós-pandemia. Você ainda teve uma vantagem, né? Você tem na família uma coach, né? Que é a sua irmã. Sim. Que também, eu acredito que tenha te dado um suporte psicológico. Sim, ali. com certeza. A Kátia me ajudou bastante. E não só na pandemia, eu sempre que eu quero me organizar, eu converso com ela, porque eu acho que é muito bom a gente ter um direcionamento, a gente ter um planejamento, né? Então, na pandemia eu meio que me reinventei, como eu falei, assim como todo mundo. O começo foi um pouco complicado para mim, mas do meio para o final eu já consegui administrar tudo melhor. E como eu falei, quando envolve planejamento, tudo fica mais fácil, né? Então, graças a Deus, no final das contas, deu tudo certo. Que bacana. Eu não tinha pensado nisso. Eu quero a Kátia aqui falando sobre coach, sobre eventos e o que ela tem feito para esse menino. Meus parabéns, viu, Kátia? Você tá de parabéns. E é legal porque quando eu converso com ela, até quando ela me fala sobre clientes, ela trabalhou muito tempo com eventos, né? Com festas de casamento. Lembro. E acaba que foi uma bagagem muito boa para o que ela faz hoje, né? Porque acaba que envolve relacionamento. Quando você convive ali se falando de festas de casamento, quando você convive com casais, a gente acaba aprendendo bastante. Principalmente vocês, né? Que são cerimonialistas, que o envolvimento com o casal é muito grande. Você acaba tendo uma experiência legal, né? Acaba que você vê alguma coisa e fala, isso aqui não
não tá tão certo. Às vezes você olha e fala, nossa, que casal legal, tem tudo para dar certo. Então a gente acaba criando essa sensibilidade. Com certeza. É isso que nos faz diferentes, né? É a sensibilidade que procuramos ter, a vontade de escutar, né? Porque todos precisam ser escutados, né? Todo mundo gosta de ser ouvido. E cerimonial é mestre nisso, pelo menos tem que ser, né? Não, eu costumo falar que... Comentei com uma amiga cerimonialista essa semana na festa. O trabalho do cerimonial, eu acho loucura, assim, loucura no sentido porque ele trabalha da hora que fecha o contrato até na hora que acaba a festa. Porque assim, é o tempo inteiro. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então você tá com um casal ali o tempo inteiro, ou com um aniversariante, com a debutante o tempo inteiro. É diferente de outros profissionais, por exemplo, no meu caso. Às vezes eu marco a primeira reunião com o cliente, converso com ele, depois eu fecho o contrato, aí depois eu marco uma outra reunião para definir as músicas e depois eu executo o meu trabalho na hora da festa. É totalmente diferente do cerimonialista, né? Que ele tem um envolvimento muito grande. Então eu acho que é muito importante essa questão que você falou sobre você realmente humanizar o processo, humanizar o atendimento. Não dá para você ser 100% processual, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é de uma forma. Né? Tem cliente que tem uma carência maior, tem cliente que já é mais autônomo, digamos assim, que ele já desenvolve, né? Então acho que é muito importante isso, a gente vê o lado humano disso. Eu acho que sem isso, principalmente na área de eventos, não tem como a gente sobreviver, né? E o cliente, ele sente isso. Posso estar enganado, ele percebe isso. Então às vezes tem muita gente que às vezes nem viu o seu trabalho, mas pelo atendimento, ele olha nos seus olhos e fala, não, esse profissional que eu sei que no dia da festa ele vai estar por mim. Ele não tá ali só para cumprir o trabalho dele. Realmente ele vai querer que aconteça ali da melhor forma para mim, para o contratante. Né? Então acho que isso é fundamental. É fundamental. É muito importante essa identidade de todos perante aquele que organiza, aquele que executa. Ajuda a executar e alinhavar o evento, no caso, o cerimonialista. Não é que nós, cerimonialistas, somos melhores do que alguém, pelo amor de Deus, de forma alguma. Mas somos nós que ajudamos todos a construir e montarmos da melhor forma possível. Quantas e quantas vezes eu vou naqueles profissionais dentro de evento perguntar se já comeu, se já bebeu água, se está precisando de alguma coisa, independente do profissional, porque fazemos todos parte de um só corpo. E assim, vocês acabam sendo corresponsáveis por tudo. Né? Então chega na hora da festa, a empresa de som e iluminação, ela está preocupada com o som e com a iluminação. Claro que ele, né, de certa forma, preocupa com o todo ali, mas não chega nem perto do cerimonialista. Então se tiver algum problema na decoração, a primeira pessoa que vai ser chamada é o cerimonialista. Com certeza. Né? Então, se tiver algum problema com a decoração, o celebrante nem vai ficar sabendo, o DJ nem vai ficar sabendo. Agora o cerimonial não, ele está ali responsável por tudo. Né? Então, realmente é um trabalho que exige bastante. Sim. E para isso acontecer, o cerimonialista tem que acompanhar. Eu sempre falo que é muito perigoso. Surgiu isso há pouco tempo atrás, o cerimonial do dia. Como é que a pessoa vai executar um evento se ele não sabe o que é que está contratado? Porque os contratos, pouquíssimas empresas tiram foto do que vai ter no evento, né? Da forma que foi conversada. Porque o cerimonial, ele tem que acompanhar não só a visita, ele tem que acompanhar o contrato. Se é aquilo que está sendo falado, é aquilo que está em contrato. Porque ninguém precisa mais de um contrato na hora da execução do que o cerimonial, sendo que ele está lá desde a montagem ao término do evento. Afinal de contas, é para isso que trabalhamos, né? E eu acho que isso envolve o que a gente falou sobre a régua ter subido. Né? Então, Sim. como você falou, ninguém quer falar assim, eu sou o cerimonial do dia. Por quê? Porque sabe que não vai conseguir entregar um trabalho Com de certeza, qualidade. é. Né? Da mesma forma, antigamente tinha muito assim, aquele profissional que fazia tudo. Não, fecha aqui, que aqui tem o buffet, a decoração, o cerimonialista, tem o som. Todo mundo viu, todo mundo entendeu que isso não dá certo. Por esse motivo, a régua subiu. Então tá todo mundo trabalhando bem, todo mundo entregando qualidade. Então é meio que impossível de você entregar um trabalho de qualidade estando lá só no dia. Seu casamento começa às 20 horas, não, às 19 horas eu tô lá, sem, como você falou, sem ter um norte ali, sem saber do que tá acontecendo, né? Sem ter uma noção do todo. Justamente. E eu quero lembrar vocês, empresários, vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam, vamos nos inscrever, vamos deixar o nosso like, fazer o comentário. Se eu não puder responder,
eu passo para aquele que está sendo, aquele que nós estamos conversando, no caso aqui o Flyton, DJ Flyton Infinity. Agora vamos começar a chamá-lo assim. É importante, é uma pessoa que está empenhada em transformar o seu evento em um sonho, tá? Flyton, eu gostaria que você esmiuçasse mais como você faz a leitura da pessoa que você vai fazer o evento. Isso é algo que eu gosto bastante. Certo. Assim, a reunião antes do evento, para mim, é muito importante. Às vezes tem cliente que não pode, mas às vezes eu faço o possível para ter a reunião. Porque Certo. o que acontece? Às vezes tem cliente que pergunta para mim assim, Flyton, qual que é seu estilo? Eu falei, gente, eu não tenho estilo, né? Então o meu estilo, o meu trabalho é identificar o seu perfil e o perfil dos convidados também, né? Eu costumo falar para os clientes que dentro de um evento a gente não tem muita possibilidades de personalizar a festa, né? No sentido de, não tem como você colocar uma decoração totalmente aleatória, né? O salão de festa, não tem como você ter um salão de festa totalmente aleatório, mas a música é uma das oportunidades que o cliente tem de personalizar a festa. Né? Então, tanto música de entrada, música da dança, né? Eu acho que é importante. Às vezes o cliente vira para mim e fala assim, então qual que é a música do momento, da entrada? Às vezes eu falo, gente, tem alguma música que você gosta, que combina com vocês, combina com o casal, que combina com o aniversariante? Porque, como eu falei, acho que é o momento que a gente tem de personalizar, né? Então, eu acho muito importante ter essa reunião. Não só em relação às músicas do roteiro, mas em relação às músicas no modo geral. Porque às vezes acaba sempre tendo alguma observação, algum detalhe no sentido de, Flyton, a família do meu noivo veio do Nordeste, o pessoal gosta bastante de forró pé de serra, não pode faltar. Às vezes tem noiva que vira pra mim e fala assim, Flyton, pelo amor de Deus, não toca aquela música. E às vezes tem noiva que vira e fala, pelo amor de Deus, não pode faltar aquela música, e às vezes é a mesma música. Né? Então a gente vê ali que cada contratante tem um perfil, e além do perfil do contratante, tem o perfil dos convidados também, né? E eu acho legal quando eu consigo personalizar a festa, né? Quando eu vejo assim, cada festa é de um jeito. Eu toco numa festa hoje, num casamento hoje, o casamento da semana que vem é totalmente diferente. Sim. Às vezes eu toquei bastante tempo música eletrônica numa festa, eu vejo que numa outra já não cabe, porque o pessoal já é ligado em outro tipo de música. E isso é uma coisa que mexe comigo. É algo que eu gosto de sentir ali, de identificar o perfil. Eu não gosto de fazer algo automatizado, né? De tocar da mesma forma que eu toquei nessa festa, eu vou tocar nessa outra festa. E eu tive um exemplo muito legal nessa festa de sábado agora. Uma convidada virou pra mim e falou assim, Flyton, coloca trance, que a noiva gosta bastante. E trance é um estilo de música eletrônica que é relativamente um pouco pesado, né? Muito acelerado. E geralmente a gente não toca em festa de casamento. Aí a convidada falou isso, aí a noiva veio conversar comigo sobre algum outro detalhe, eu perguntei pra ela. Falei assim, ó, convidada aqui falou que você gosta muito de trance, você acha que eu coloco? Ela falou, então, por favor, amo, coloca. E quando eu coloquei, foi uma loucura, porque o pessoal subiu em cima do palco, a noiva pulou, os convidados pularam juntos, e eu senti que era algo da juventude da noiva. Certo. Né? Que ela gostava bastante quando ela era mais jovem, e os amigos que eram convidados à festa de casamento acompanhou ela nessa época. Então, além da diversão ali da hora, eu senti que era algo meio que nostálgico. Né? Então, isso mexe muito com... sentimentalmente falando, né? Não é, eles não estavam dançando só pela música, mas sim de reviver o momento. Né? Então acho que é extremamente importante essa questão de identificar o perfil dos contratantes. Certo, certo. Mas eu gostaria que você esmiuçasse também algo que, para aqueles que nos contratam, pouco entendem, que é, nem tudo que o cliente gosta pode ser tocado o tempo todo na festa. Sim, com certeza. Para isso tem que ter um bom DJ que sensibiliza, ouvindo e vendo ali aquele momento de mudar. Né? Então é muito importante, eu gostaria que você frisasse sobre isso, essa sensibilidade que vocês têm para mudar o clique, de sair por exemplo, de um sertanejo para um rock. Como é que é feito isso? Então, é um outro detalhe que eu acho importante também, porque acho que não pode ficar enjoativo. Tudo que é demais cansa. Por mais que você goste, cansa. Às vezes tem noiva que vira pra mim e fala, Flyton, eu gosto bastante de funk. Mas se você... beleza, começou a tocar o funk, tá todo mundo gostando, adorando. Mas se você demorar demais, a gente sente na pista que ela dá uma caída. E eu acho legal essa questão de trabalhar com blocos,
né? Então, sei lá, você coloca uma música eletrônica, passa 10 minutos, 15, você coloca um sertanejo, passa 15 minutos, você coloca um funk, a gente acaba criando uma dinâmica na pista que não fica cansativo, né? E sobre o que você falou de que não dá para atender somente o gosto dos contratantes, porque a gente tem uma festa ali para muitas pessoas, são várias idades, são vários gostos, e eu vejo que antigamente os contratantes eles eram mais rígidos nessa questão. Então às vezes acontecia muito da cliente chegar e falar assim, Flyton, eu gosto bastante de rock, eu lembro que isso tem muitos anos, uma cliente virou para mim e falou assim, eu quero que toque só música dos anos 80. Na hora eu fiquei assim, será? A gente tenta conversar, falou, será, tal, e ela foi meio que redutível, falou, não, Flyton, é isso, tal. E chegou lá na hora, a própria cliente viu que não dava certo, né? Ela veio conversar comigo, Flyton, tá liberado, pode tocar de tudo, e aí a festa fluiu um pouco melhor. De começo ali, eu tava tocando nos anos 80, realmente os convidados gostavam, tava todo mundo aproveitando, mas chega uma hora que fica enjoativo. Então eu percebi que os próprios contratantes, eles tiveram essa sensibilidade. Isso, exatamente. Então tem muitos clientes que sentam para conversar comigo em relação às músicas, eles viram e falam assim, por exemplo, o noivo fala assim, Flyton, eu gosto bastante de rock, mas eu sei que não dá para tocar só rock. Ou às vezes tem noivo que vira e fala assim, Flyton, eu gosto de rock, mas só que eu gosto de rock pesado. Mas assim, eu sei que não cabe você colocar isso na festa. Então, assim, eu fico feliz de notar a preocupação que os contratantes têm hoje de não tocar só o que eles gostam, mas, assim, de querer realmente agradar toda a festa. Importante. E quem é o Flyton nos 15 anos? 15 anos é um evento que eu gosto, é um perfil de festa que eu gosto de fazer bastante. Certo. Porque o que eu acho legal dos 15 anos é porque a moçada ela não tem muita oportunidade de sair pra festa, de sair pra balada. E as festas de 15 anos eu percebo que é onde eles vão pra extravasar. Né? Eu vejo que a expectativa é muito grande. Né? Então, quando eu converso com o aniversariante ali, eu vejo que todo mundo da escola fica movimentando ali. Não, será que eu vou ser convidado? Será que eu não vou ser convidado? Então, é uma festa que realmente as pessoas vão pra aproveitar. Né? Vão para curtir o momento ali, porque, como eu falei, às vezes como não tem oportunidade de sair, acaba que eles se entregam bastante na festa de 15 anos. E é uma energia totalmente diferente, acho que envolve muito essa questão que eu comentei de identificar o perfil de cada festa. Por exemplo, o funk que eu toco numa festa de casamento é totalmente diferente do funk que eu toco num 15 anos, que é totalmente diferente de um funk que eu toco numa aula da saudade. Então a gente tem o mesmo estilo, mas só que são 3 tipos de eventos diferentes e a gente tem que saber trabalhar com isso. Bem mais suaves, exatamente. Né? Porque 15 anos tem que ser bem mais suaves. Sim, igual eu falei, é diferente do 15 anos, do casamento, de uma aula da saudade, né? Então cabe o DJ ele identificar o perfil. Então é como se, sei lá, como se eu vestisse um personagem para cada tipo de evento, né? Eu volto a falar, o meu trabalho é esse. Né? Então quando você vai tocar num 15 anos... a roupa é diferente, as músicas são diferentes, né? A dinâmica da festa é totalmente diferente. E eu acho legal também porque eu sempre converso isso com os familiares ali, com os pais da debutante, porque tem festa que ela é mais focada para os jovens. Então, às vezes acontece de eu chegar na contratante e falar assim, são quantos convidados? São, exemplo, 200 convidados. Quantos adolescentes? 160. Então, assim, você vê que é uma festa para os jovens, né? E já tem festas de 15 anos que, às vezes, os familiares são mais animados do que os amigos, né? Então, às vezes, a própria aniversariante fala assim, não, Flyton, eu quero que meus tios dançam, que, enfim, minha mãe, meu pai aproveitem a festa, né? Como eu falei, cabe também identificar o perfil, porque mesmo que sejam festas de 15 anos, uma é diferente da outra. Né? Eu vejo que as aniversariantes são diferentes, né? Elas têm uma necessidade diferente. Então, assim, eu vejo que é uma festa super animada, com uma dinâmica diferente e algo que eu gosto muito de fazer também. 15 anos é muito badalado, é muito focado na pista, né? Diferente do casamento. Claro que a pista é super importante, mas o 15 anos ele é como se fosse a concentração ali para a pista é muito grande em relação ao DJ, em relação ao cenário, em relação à estrutura, iluminação, painel de LED. Eu vejo que a moçada quer mesmo priorizar a pista de dança. Então acaba que isso é vantagem pra gente, né? O DJ ali tá na pista de dança e a pista tá super valorizada, tá super bonita. Então é um tipo de perfil de festa que eu adoro fazer. Certo. Conta pra gente aqui, Flyton, quais são as cidades que você mais tem tocado aqui no estado de Goiás? Olha, a gente tem um trabalho maior aqui em Goiânia, mas eu já toquei no Rio de Janeiro, já toquei em Brasília, eu faço bastante formatura em Brasília, né? Gente, eu vou falar assim, é incrível assim, você perceber como que você muda de cidade, muda a energia das pessoas. Né? Então, vamos supor, as formaturas que eu faço em Brasília,
a energia do pessoal é diferente daqui. Não que seja melhor ou pior, mas é diferente. Né? Como eu falei, envolve mais essa questão assim, de você perceber. Né? Então, por exemplo, eu toquei numa... É a sensibilidade, né? Sim, exatamente. Eu toquei no Rio de Janeiro numa festa que o noivo era americano. Né? Então já é um outro universo. Fiz um casamento também em São Miguel dos Milagres. Onde mais? Já toquei em Três Ranchos. Com certeza tem mais cidade, assim, mas, enfim, como eu falei, são 18 anos, não dá pra lembrar tudo, também, exatamente, né? Rio Verde, e é isso, mas vira e mexe, eu recebo orçamento. Já fiz Anápolis, Vila Borghese, igual eu falei, não dá pra lembrar tudo, mas eu acho legal essa questão também de você, disso, né, do trabalho para isso, de você poder tocar em outra cidade. Eu gosto disso, de viajar, de conhecer outro lugar. Acaba que eu gosto muito de... Sempre que eu vou viajar para tocar, tendo possibilidade, eu gosto de ir um dia antes ou ir embora um dia depois para aproveitar um pouco o lugar. Gosto bastante disso também. É um dos privilégios que esse trabalho me traz. Né? Então, quando eu fui tocar no Rio de Janeiro, a festa era no sábado, eu fechei a passagem para eu ir embora na quarta-feira, porque eu aproveitei domingo, segunda, terça, fiquei lá pegando uma praia. Então, eu gosto disso, eu acho muito legal. Certo. Afinal de contas, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Sim, né? Claro. Não tem como você... acho que é muito triste você estar lá e você não poder dar uma pisada na areia ali e aproveitar um pouco. Exatamente. É isso mesmo. Tá. E para onde você acha que está indo agora os nossos eventos? Como é que você acha que está crescendo, está aumentando? Como é que você acha? O que você tem visto aí? Como eu falei, eu acho que a régua subiu muito. Né? Então acho que eu volto nessa questão de que o mercado em Goiânia está muito profissional. Certo. Ninguém está brincando. Ninguém está brincando. Eu vejo assim pelos cerimonialistas, eu vejo pelos DJs. A gente tem uma gama muito grande de profissionais e eu vejo que ninguém tá brincando, ninguém tá fazendo mais ou menos. Não tem mais espaço. Né? Por exemplo, o que eu vejo? Acaba que o cerimonialista ele puxa todo mundo junto. Porque você como cerimonialista, você quer ser uma referência, você quer ser um profissional de qualidade. E para isso acontecer, você tem que ter pessoas boas trabalhando com você. Né? Você não quer contratar um DJ mais ou menos, você não quer contratar um DJ mais ou menos. Então, como eu falei, acho que a régua está subindo, o mercado é muito profissional. Vem falando da questão de som e iluminação também. É totalmente diferente de 10 anos atrás. Né? Hoje você vê tudo organizadinho, tudo fitadinho, os detalhes. O ground é forrado, o painel de LED, você não vê caixa jogada, você não vê fio esparramado. Né? Então eu vejo assim que as festas de Goiânia hoje são incríveis, né? Então, eu acho que o que as pessoas estão aprimorando cada vez mais é realmente de se profissionalizar. E eu me atrevo a dizer que... Posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas assim, eu não vejo que em São Paulo as festas são tão melhores do que as festas de Goiânia, por exemplo. Né? Porque realmente a gente tem um padrão muito grande de festa hoje. Sim, né? A gente tem somos referência, né? Eu acredito nisso. A gente tem festas de casamento maravilhosas, a gente tem festa de 15 anos que parece cenário da Disney. Justamente. Né? Então, assim, coisa que... O casamento mais caro do Brasil foi feito em Goiânia. Isso, então, assim, é coisa que, igual eu falei, antigamente a gente não via tanto. Hoje, qualquer festa de casamento que você vê é impecável. Né? Tô vendo, assim, que hoje em dia tá usando muito de encarpetar o salão. Fui tocar numa festa sábado, no Alegranza, o salão inteiro no carpete. Então, assim, é algo que eu vejo assim, difícil de você melhorar, porque já tá muito bom. Né? Eu acho que é mais assim, questão de manter o profissionalismo. Porque, igual eu falo, não tem como você olhar e falar, nossa, o mercado de Goiânia poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo. Eu vejo que realmente a gente tá trabalhando muito bem, né? Tá todo mundo muito, muito profissional. Né? Então acho que a questão essa é mais de manter o profissionalismo. Tá, eu gostaria que você, se puder, sem falar nome, sem falar local, nos contasse algo que emocionou você, Flyton. Emocionou no sentido de te trouxe um sentimento diferenciado perante aquele profissional, ou melhor, profissional não, aquele contratante. Aconteceu alguma coisa? Então, eu sou um pouco emotivo. Certo. Igual eu falei, eu sempre me envolvo bastante. Uhum. Né? Como eu falei, eu sei que para o cliente ele é muito importante, eu trago isso para mim. Eu não quero perder isso, porque eu acho que isso é um diferencial e é algo meu. Né? Então, assim, de eu sentar com o cliente, ouvir a história, conversar. E vira e mexe acontece algo desse tipo. Né? Talvez eu não vou lembrar tudo aqui, mas tem umas 2 semanas eu toquei numa festa de casamento. Aí, no meio do casamento, a noiva virou pra mim e falou, então, baixa o som aí e me dá o microfone. E ela falou meio sério, assim, eu até fiquei preocupado, sem saber o que ia acontecer, né? Porque eu não vou virar pra contratante, não, mas o que é? Baixei o som, entreguei o microfone pra ela. E ela foi fazer um agradecimento, né, pros convidados.
E no casamento dela não tinha padrinhos. E ela foi justificar por que não tinha padrinhos, porque ela via todo mundo ali como padrinho. E ela falou coisas muito, muito bonitas, e acaba que eu percebendo ali, você dá uma emocionada. Lógico. Né? Então, por exemplo, aula da saudade da turma de medicina, teve umas 2 já que eu enchi o olho d'água, porque é algo muito envolvente. Né? Então, eu toquei numa formatura semana passada, o formando entrando, eu olhei assim, de repente eu tava todo arrepiado, porque acaba que você envolve naquilo ali. E você sabe, evento envolve muita emoção, né? Então, eu não tenho a frieza de me colocar a par disso, né? Então acaba que eu tô envolvido naquilo ali. Como eu falei, eu acho que é muito importante, acaba que tem cliente que você se identifica mais e de toda forma acaba envolvendo isso. Então você que participa da cerimônia, né, eu acredito que às vezes acontece de você dar uma distraída no sentido de entrar no clima da emoção da cerimônia. Às vezes, acontece. Às vezes você olha e fala, caramba, que fala bonita, né? Às vezes o noivo ou a noiva tá falando um pro outro ali, às vezes o celebrante fala uma coisa que você dá uma emocionada. Então vira e mexe isso acontece comigo, vira e mexe. E igual eu falei, eu acho que isso é importante. Sim, e assim, acaba que fica alguns clientes que eu acabo seguindo no Instagram. Tem uma mãe de uma aniversariante que ela fez festa comigo tem 10 anos. Todo dia ela comenta minhas fotos, conversa comigo. Ela, nossa, Flyton, você é demais, que não sei o que, eu gosto demais de você. E eu acho que fica isso, eu acho que isso é extremamente importante. Então vira e mexe, acontece. Cativa, né? Sim, você cativa sim, e fica bacana. exatamente. Certo. Eu gostaria de lembrá-los que o Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários, vocês que queiram contar a sua história para nós, que queiram falar do seu crescimento, da sua empresa, do que vocês estão fazendo de diferente. E vocês que estão assistindo, por favor, entre, vai lá, clica, vai lá, deixa o seu ok, comente, pergunte, quer saber alguma coisa a mais do Flyton? Nos mande a pergunta, eu vou ter o prazer de passar. Flyton, mais alguma coisa? Eu acho que é isso, assim, eu gosto muito de frisar essa questão, assim, do privilégio que eu tenho de trabalhar com evento. Eu vejo, assim, que não é algo que eu tenho necessidade, vontade de parar tão cedo. Né? Isso porque isso é muito novo, né? Sim, e é algo que eu saio para trabalhar muito feliz mesmo, assim, é algo que mexe comigo, né? Eu acho que isso é muito importante para todo mundo que trabalha com esse tipo de evento, né? Então, momento nenhum eu reclamo, momento nenhum eu falo, nossa, mais uma festa, muito pelo contrário, adoro falar, opa, tá chegando o horário, deixa eu tomar banho, deixa eu me arrumar, chegar na festa. Então é algo que mexe muito comigo. Então, como eu falei, eu sou eternamente grato, assim, sou muito grato por eu ter me encontrado, né, nessa área. Gosto muito de pessoas, que eu acho que é muito importante. Às vezes eu vejo alguma publicação, vejo alguém falando, nossa, trabalhar com gente, que não sei o que. Eu amo trabalhar com gente, eu amo sentar com o cliente ali, você identificar o perfil, porque também não é sobre mim, é sobre o cliente. Não é todo cliente que você trata da mesma forma, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de falar, opa, esse cliente aqui ele gosta mais que fala. Às vezes tem outro cliente que gosta que você seja mais direto, tem algum outro cliente que gosta que você sonha mais com ele, né? Então isso é algo que para mim é mágico, sabe? De você trabalhar com pessoas, de envolver com pessoas. Tava falando de novo semana passada com uma amiga minha cerimonialista. Eu como profissional, eu acho legal eu identificar o perfil de cada cerimonial. Por exemplo, você é uma pessoa que eu admiro bastante, mas você tem o seu jeito. Legal. Você tem o seu jeito. Então eu sei que com o Fernando é assim, assim, assado. Com uma outra cerimonialista é de uma outra forma. Com outro profissional é de uma outra forma. E acaba que a gente vai conhecendo com o tempo. Como eu falei, são 18 anos, né? Acho que a primeira vez que eu trabalhei com você deve ter 15 anos. Imagina, 15 anos atrás é a primeira vez que eu te vi. Então te conheço muito bem. Profissionalmente falando ali dentro das festas, sei como você gosta, como que você não gosta, né? Então eu acho isso mágico, de você identificar como que cada pessoa reage, como que cada pessoa funciona. Então, para mim é um privilégio poder trabalhar com pessoas e estar envolvido dentro disso. Que bom, bacana. Essa identificação, essa leitura é que nos faz pessoas diferentes, sim, né? Sim, exatamente. Flyton, muito obrigado. Nós do Pod Eventos com Fernando Ferro ficamos
lisonjeados com a presença desse rapaz, que eu chamo de menino, porque eu tenho essa mania de chamar pessoas muito mais novas de menino. Mas eu fico lisonjeado e agradecido. Sim, agradeço pela oportunidade. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Quando você começou a falar sim, eu nem terminei, você falou sim, quero, por favor. E realmente é do fundo do meu coração. Eu já te falei, vou falar novamente, você é uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado. Vejo que vem trabalhando tanto tempo assim e com qualidade, como eu falo, não é para qualquer um, né? Então eu sempre cito a questão do cerimonialista, que não é brinquedo, que é um trabalho árduo ali, que exige muito, e você tá aí firme e forte. Achei super legal quando eu vi a iniciativa do podcast, né? Porque, como eu falei, a gente acaba trabalhando a semana inteira, o final de semana inteiro, e você ainda teve a iniciativa de arrumar mais um trabalho ali depois do trabalho. E eu acho que tá sendo muito legal, isso aqui é algo muito diferente, algo novo, né? Porque a gente não tinha isso aqui, é tão bom a gente poder ouvir o ponto de vista dos profissionais de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito bom para os clientes também, que vão assistir isso aqui, que acaba que eles vêem um outro lado do mercado que talvez eles não conheceriam num atendimento tradicional. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Tudo muito incrível. Que tá? bom. Gratidão. Tá bom. Um abraço, Flaito. Muito obrigado. Obrigado vocês. Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários. Entrem aqui, cliquem, se inscrevam e nos ligue. Vamos conversar também sobre a sua empresa. Um abraço. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.